Eu perdi tudo depois que eu me conectei com Deus. E isso é bizarro, né? Isso é assustador. Primeiro vídeo do canal, seja bem-vindo. Me chamo Edson Leander e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, né, do que eu tenho passado, do que eu passei. Eu acredito que essas experiências elas vão falar com você também. Senti arder muito forte no meu coração de compartilhar um pouco da minha história, compartilhar um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Eu tenho 28 anos de idade e eu tenho certeza que se uma pessoa que assistir esse vídeo for tocada, o meu propósito já está sendo cumprido. Eu estava conversando recentemente com um amigo meu que também começou a gravar e ele me falou essa frase, isso é muito forte, que não importa se são 10 mil pessoas ou uma pessoa que está vendo, a mensagem está sendo levada e é isso que importa. Lá no reino, as almas têm o mesmo valor, as pessoas têm o mesmo valor para Deus. Então isso me encorajou muito a começar, porque o lado humano fala muito alto, né? Você fica com medo de postar e dar uma, duas visualizações. E realmente isso não importa. Esse vídeo vai chegar até a pessoa que ele tem que chegar, ele vai tocar o coração que ele tem que tocar. E o tema do vídeo é eu pedi a Deus e tudo desabou, né? Eu perdi tudo depois que eu me conectei com Deus. E isso é bizarro, né? Isso é assustador. Então, tem uma oração que eu fiz, talvez você já tenha feito também essa oração, que é Deus, que seja feita a tua vontade. Eu falei isso nos momentos mais difíceis da minha vida, e para ser sincero com você, eu não fazia ideia do que eu estava pedindo, tinha noção do que eu tinha acabado de pronunciar, e foi com muita, muita fé. Naquele momento eu senti que o céu ele parou para me ouvir, sabe? Foi bem bizarro assim. E foi um momento, né, isso já tem 2 anos, foi um momento que eu não estava próximo, assim, tão próximo de Deus. Para mim foi bem impactante. Porque quando a gente fala isso de coração aberto, Deus leva isso muito a sério. Quando ele começa a agir, ele não melhora o que está errado. Então esse é o principal ponto, né? Ele não melhora o que está errado. Eu estava vivendo uma vida errada, uma vida... Quando eu digo uma vida errada, é uma vida que não me levava a estar próximo de Deus, né? Uma vida que não me levava a agregar na vida de outras pessoas. E ele não vai melhorar isso, não tem como ele melhorar isso. Isso é o oposto, né, dele. Então ele arranca, ele derruba tudo que foi construído com bases erradas, né, e foi isso que aconteceu comigo. Ele destruiu tudo aquilo que eu tinha construído, né. Eu sou um ex-empresário, já atuei também no digital em mercados que lesam pessoas, que fazem mal para outras pessoas, né? E eu acredito que não tinha como... Quando eu fiz essa oração, quando eu pedi para com que ele fizesse a vontade dele, eu literalmente abri para ele destruir tudo isso, porque não tem como ele melhorar o que tá errado, não tinha como as coisas continuarem sendo como estavam sendo, ele tinha que destruir tudo, tirar até a raiz ali, tirar todo o alicerce e construir tudo novamente, né? Quando isso aconteceu, né, eu comecei a tentar andar correto por conta própria, né, mas enfim, nada dava certo, tava quebrado literalmente. Tenho uma filha, minha filha tem 9 aninhos, vai fazer 10 agora, e foi muito difícil para mim saber que eu não ia ter dinheiro para poder pagar. Eu não sou casado com a mãe dela, então para poder pagar a pensão dela, para poder ajudar a minha filha, para minhas próprias contas. Então eu entrei num ciclo ali que eu tava devendo a agiota, enfim, tava tudo muito complicado, tava literalmente quebrado, né, com um custo de vida altíssimo. Como eu disse, eu tinha um custo de vida alto, que eu era um empresário, tanto no digital quanto no físico, e eu me deparei comigo ali ganhando 100, 200 reais por mês, com merecimento baixíssimo, não acreditando mais em mim, não conseguindo ajudar minha filha, não conseguindo ajudar minha ex-esposa, não conseguindo ajudar ninguém, as pessoas falando mal de mim, meu nome queimado, e o pior, né, vou contar pra vocês a pior parte é que eu sabia que se eu estalasse o dedo, eu podia voltar a fazer dinheiro da mesma forma que eu fazia antes, né? Então era só estalar o dedo que as coisas voltariam para o lugar, mas eu decidi confiar em Deus. E deixa eu falar uma coisa para vocês, que confiar em Deus, quando as coisas estão indo bem, é fácil, né? Porque eu sempre confiei em Deus, né? Quando as coisas estavam dando certo, no errado, eu dizia que eu confiava em Deus, né? Então, fazendo todas as coisas erradas que eu fazia, eu sempre agradecia a Deus e tudo mais, porque eu achava que era aquele o caminho, né? Foram as coisas que culturalmente foram construídas dentro de mim. Eu acreditava que dinheiro e ser honesto são coisas opostas, não tem como. Enfim, muitas deturpações também da palavra, né, com relação ao dinheiro.
E aquilo ficou dentro de mim e eu acreditava que eu tinha que me tornar uma pessoa ruim para poder ter dinheiro, né? Então, eu não tô justificando o erro, mas estou compartilhando com vocês como eu pensava naquele momento, até para que você consiga ajudar pessoas que estão nesse momento, né? Porque você precisa pensar como o outro pensa, assim como Jesus fazia, né? Para conseguir ajudar essa pessoa. Mas confiar em Deus quando tudo à sua volta grita para você desistir, para você voltar atrás, é totalmente diferente, tá? Então, quando você chega no fundo do poço e sabendo que você pode sair do fundo do poço a qualquer momento, né, voltando a fazer o que você fazia, isso sim te coloca em um outro nível de intimidade com Deus. Parecia que quanto mais eu confiava, mais desabava, entende? Existe uma frase que diz que do fundo do poço não tem como passar. Não, no meu caso, parece que quanto mais eu confiava em Deus, mais ele cavava, mais pro fundo eu ia, sabe? Mas no fundo eu sentia que Deus estava falando comigo, não com palavras, mas com uma certeza que eu tinha dentro do meu peito. Não pare, não volte atrás, eu sou contigo. E essa certeza que eu tinha, essa chama ardente aqui dentro, é o que me mantinha firme mesmo vendo tudo desabar, sabe? Mesmo vendo todas as coisas indo embora, perdendo o carro, perdendo, enfim, eu perdi tudo, sabe? Perdendo mobília, perdendo casa, perdendo todas as coisas, perdendo as fontes de renda, a dignidade, a moral, perdendo a imagem. E foi ali que eu comecei a entender que antes de Deus me dar algo novo, ele precisava matar o velho eu, orgulhoso, ganancioso, viciado em aprovação. Eu tinha um vício muito grande em aprovação. Eu precisava que as pessoas, que elas vissem, né, que eu ganhava dinheiro. E isso fazia parte de mim, né? Foram 26 anos, assim. Eu era aquilo, entende? Então, é muito complicado, dói, né? Porque morrer para si mesmo dói muito. Mas é o único caminho para nascer de novo. É morrendo para si mesmo, para com que você consiga, que você possa nascer novamente. Quando Deus quebra, é para reconstruir. Quando ele quebra, ele tem um plano de reconstrução, né? Não, assim, essa é a forma que Deus ele não é engessado, né? Não tem um padrão, mas se você analisar o padrão na vida das pessoas que foram reconstruídas, elas funcionam muito parecidas, né? Mas Deus ele é soberano, ele faz da forma que ele quiser, ele age da forma que ele quiser. Mas existe um pequeno padrão, né? Então, foram noites em claro, silêncio, orava e ele não respondia, muito choro, chorei muito sozinho, muito mesmo. Eu imagino que você também deve estar passando por isso. Chorava no chuveiro, chorava de madrugada, não conseguia dormir, ajoelhava, chorava. Enfim, minha vida era basicamente lamentações, né? Porque eu tava perdendo tudo e aquilo era eu. Então eu tava morrendo, né? E é difícil você ver, você você morrendo, você aos poucos se esvaindo, né? Aquilo que você tanto acreditou ser você. E eu perguntava, né? Deus, por que tá tão difícil? Tudo tá tão difícil. Eu achei que as coisas ficariam fáceis agora. E parecia que o céu estava mudo. Mas com o tempo eu percebi que Deus trabalha no silêncio. E isso é muito bizarro, né? Pensar, porque a gente é acostumado com um mundo tão barulhento, né? No mundo tudo faz barulho. E aí quando você vai para Deus, e pede para ele fazer a vontade dele, e você acha que as coisas vão ficar perfeitas, tudo começa a desmoronar. E as coisas começam a ficar fora do lugar, daquilo que você acreditava ser o lugar das coisas. Sabe quando o povo de Israel saiu do Egito? Eles não foram direto para a Terra Prometida. Deus levou eles para o deserto. Por quê? Porque o Egito ainda estava dentro deles. Então é basicamente o que aconteceu comigo, né? As coisas que eu fazia ainda estavam dentro de mim, né? Comigo foi exatamente assim. Deus me levou para o deserto para tirar o erro, o medo e a mentalidade velha. Estava me desconstruindo. E foi nesse lugar que eu aprendi a depender, a confiar passo a passo, a mudar as minhas orações. Eu parei de pedir, Deus, muda a minha situação. Eu parei, pare de orar dessa forma agora. Pare de pedir para Deus mudar a sua situação. Esse tipo de oração é um tipo de oração de escassez, tá? É um tipo de oração de quem precisa. E Deus, ele é a provisão, ele completa você. Você não precisa, você precisa de Deus. Então pare de pedir para ele mudar a sua situação, né? Eu comecei, e com isso eu entendi que eu entendi, e eu comecei a clamar
para que ele mudasse quem eu sou dentro dessa situação. E essa é a oração que você tem que fazer. Pare de pedir para Deus mudar a sua situação. Peça para que ele mude quem você é nessa situação. Porque se ele mudar a sua situação, você continua sendo a mesma pessoa. Né? Você tem que mudar a pessoa que você é para com que a situação ao seu redor mude. Entende? É a forma com que você vê aquela situação. É a tua mudança interior que vai fazer com que todo o teu externo mude. E aí, sabe o que aconteceu? A vergonha começou a sair. Depois que eu mudei minha oração, a vergonha começou a sair, a minha mente foi mudando, a dor virou propósito. Então, eu tinha amor, eu tinha prazer em passar pelo deserto. Eu comecei a amar de verdade passar pelo deserto, sabe? Até que eu fiquei preocupado. Eu falei assim, meu Deus, será que eu aceitei isso pra minha vida? Eu falei, meu Deus, será que tá certo isso? Eu tô aceitando isso pra minha vida? Mas não, era o deserto e eu passei a ser grato por ele, sabe? Porque aquilo, eu comecei a sentir prazer em ver as minhas partes do velho homem morrendo. Então começou a surgir pequenas portas, nada muito grande, mas o suficiente para me manter firme. Então ele começou a me dar pequenas provas de que ele estava ali, né, para me manter firme. Isso depois de um período de deserto muito silencioso. E eu entendi que a provisão de Deus não é me dar tudo, né? É me dar aquilo que eu preciso para não desistir, entendeu? Ele me deu o suficiente para com que eu não desistisse. Hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo mais fracasso. Eu vejo um Deus me reconstruindo desde o fundamento. Eu vejo um Deus que me reconstruiu desde a minha raiz. Ele veio lá de baixo e construiu tudo novamente. Ele não destruiu a minha vida. Ele me libertou daquilo que estava me matando aos poucos. Os meus velhos hábitos destruíam o templo do Senhor. Os meus velhos hábitos, eles me traziam malefícios para a minha carne. Enfim, não tinham benefícios naquilo que eu fazia. Apenas malefícios. Eu fazia mal para minha própria saúde, eu fazia mal para as pessoas ao redor, né? Eu não me amava. Então, é uma sequência de coisas que eu precisava ser liberto, né? Porque aquilo ia acabar me matando, entende? Cada decisão que você toma, imagine um portal, tá? E quando você passa por aquele portal, por aquele portão, como você preferir, é uma decisão que você tomou e do outro lado desse portão tem uma série de consequências, tá? Então, toda vez que eu tomava uma decisão de... isso inconsciente, eu não tô julgando, espero que você entenda o erro, né? Eu não tô dizendo que eu só passei a enxergar diferente. Então eu comecei a mudar as minhas decisões, a mudar os portais em que eu entrava, para com que as consequências desses portais não fossem degradativas para mim, para minha pessoa, para o meu corpo, para o templo do Espírito Santo. Isso é muito importante. Tem uma frase, era um cruzadista, não vou lembrar o ano, pessoal, exatamente, mas eu lembro a história, e a história é muito interessante, eu vou só resumir ela aqui, mas basicamente ele não cuidou do corpo dele, ele foi um dos maiores evangelistas, né, do século dele, e ele não cuidava do corpo, né, e ele morreu por volta dos 30 anos, 29 anos, e ele tinha começado o ministério dele acho que aos 20, por aí, né, então foram ali 9 anos, 10 anos de ministério, e ele morreu, né, de uma doença por não ter cuidado do próprio corpo. E ele, antes de morrer, ele falou uma frase, né, que Deus deu para ele um cavalo e uma mensagem. E ele levou a mensagem e esqueceu de cuidar do cavalo. E o cavalo acabou morrendo no meio do percurso. Agora imagina se ele tivesse cuidado do cavalo, né, que isso é figurativo, lógico, quantas outras vidas ele teria impactado, porque ele foi um dos maiores evangelistas do século dele. Não sou bom com nomes, então no próximo vídeo, no início, eu vou colocar para vocês aqui quem é ele, um pouco da história dele. Mas é muito interessante essa frase, isso mexeu comigo, sabe? Quando eu comecei a entender dessa forma. Se Deus está destruindo você agora, se você está passando por isso, se tudo parece estar desabando, talvez seja Deus te livrando, te limpando, te preparando para o novo. Tá? Aceite o processo, tá? Passe a amar esse processo, mude a sua oração, não peça para que Deus mude a situação, peça para que Ele mude o seu interior e mudando o seu interior, todo o restante vai mudar. Eu queria deixar aqui uma breve conclusão para vocês daquilo que eu penso, né?
E eu espero que realmente esse vídeo ele conecte com vocês e que faça a diferença na vida de você que está assistindo. Esteja assistindo 1, 2, 100, 1000, enfim. Eu não sei como você tá hoje, tá? Mas se você orou com sinceridade, pedindo para Deus fazer a vontade dele, e desde então as coisas só ficaram mais difíceis, não desista. Tá? Não é o fim, é o processo. Deus não quebra por maldade, ele quebra para reconstruir do jeito certo. O velho tem que morrer para que o novo nasça. O novo, vamos pôr assim, o novo, ele é santo demais para nascer em um terreno contaminado, tá? Então, a moral, não fuja do processo, tá? E a reflexão que eu quero deixar para vocês é que será que esse caos, ele não é o começo de algo muito maior? A verdade é que Deus ele está contigo, mesmo quando parece que ele não tá. Então, se essa palavra falou com você, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho, né, para não perder os próximos vídeos. E aqui a gente vai falar de fé de verdade, tá? Fé com luta, fé com vida real. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Aí manda para um amigo esse vídeo que está passando por um momento difícil, está passando por um momento parecido, ou quem sabe tem uma história parecida com a minha aí, quem sabe você conhece alguém que perdeu tudo e acredita que é o fim, mas na verdade não, é só o meio, e o que Deus tem para você é muito maior. Até a próxima.